Agora é hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, o que esperar, Thaís, desta votação? Tem uma briga para todo mundo que quer ser pai e mãe desse projeto, porque a isenção é muito popular. Por outro lado, ninguém quer cobrar mais imposto, porque todo mundo já paga muito imposto. Como compensar? Você está preocupada ou animada com essa história? Boa tarde, Thaís. Tudo bem, Naca? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o que o Brasil deveria esperar desse Congresso Nacional é o mínimo de responsabilidade, o mínimo de racionalidade econômica, o mínimo de clareza num debate sobre uma coisa que é importantíssima. Nós estamos falando aqui da condição de vida das pessoas, mas estamos falando aqui da condição de vida do Estado brasileiro. Nós aqui no jornalismo econômico, desde que o Brasil entrou em crise fiscal, a gente fala dia sim, outro também, sobre a necessidade de reformas, necessidade de responsabilidade nas contas públicas. Agora, não dá para o Congresso Nacional se excluir deste processo, ficar com o ônus ou ficar com o bônus e transferir o ônus. Se acha que vai transferir o ônus de um projeto de isenção do imposto de renda para o governo federal, está enganado. O Congresso Nacional está redondamente enganado. Se acha que o ônus, a conta a ser paga pela compensação, no esquema o governo que se vire para achar isso, se acha que é o governo Lula que vai pagar essa conta, não é. É a sociedade brasileira. Porque um projeto de isenção do imposto de renda com tantas possibilidades, tantas benesses e nenhum dever suficiente para equalizar a arrecadação de impostos sobre a renda no Brasil, inviabiliza a máquina pública. Nós também, um dia sim, outro também aqui, lembramos da importância do Estado rever o seu papel. Se temos um país em que muita gente, e que é o caso do Brasil, depende dos programas sociais, depende dos benefícios sociais, por uma questão de sobrevivência, como é que a gente vai acatar uma decisão que inviabiliza a máquina pública? Então, tem uma desconexão aí da realidade, da lógica econômica, da noção de responsabilidade e da divisão do bolo. Quer ser pai da criança? Escuta, criança precisa de saúde, de escola, até virar um adulto. E o que o Congresso Nacional está querendo fazer é, eu sou pai da criança, mas eu não dou um tostão para sustentá-la. É isso mesmo? Será que é isso, Naca? Porque é muito assustador. Sim. É assustador. Porque, assim, por mais que a proposta do governo ela foi apresentada ali com essa promessa, e aí vale lembrar, né, era uma promessa também do candidato Jair Bolsonaro. Exatamente, então era uma ideia que era meio comum ali. Pode-se questionar e deve-se discutir, de fato, a maneira com que se vai compensar, né? Pode ser o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Exato. Talvez vamos reduzir esse valor de um lado, subir do outro, vamos... Enfim, este é o debate. O problema é que parte do Congresso não quer debater isso. Quer debater, não, beleza, eu vou aprovar a isenção, vamos separar num outro texto a compensação. Assim, é para dar errado essa história. Agora, essa discussão mostra como o Congresso Nacional me parece muito desconectado das suas responsabilidades, como você mencionou, né? Ele tem, em tese, que seguir ali a LRF. Este Congresso que se dizia fiscalista, não é bem assim, né? Porque ficou claro o seguinte, desde as emendas parlamentares, o congressista recebe o seu dinheiro ou passa a ter direitos sobre o seu dinheiro e não precisa prestar contas, né? A batalha hoje é de prestação de contas, são 50 bilhões de reais, é 1/3 do Bolsa Família, né? Então, não adianta querer separar a responsabilidade. Estava vendo agora há pouco que o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro quer apresentar logo a sua proposta de reforma administrativa, né? Num contraponto de aí sim cobrar do setor público, do governo federal e do setor público e apresentar uma proposta que para de pé. Porque o Brasil precisa parar de aprovar coisa que não para de pé, como a gente já viu acontecer especialmente nos últimos anos.
Ontem nós falamos disso, o debate era o seguinte, olha, quais são as possibilidades desse projeto ser aprovado? Não dava para identificar exatamente qual era o desenho mínimo. A única coisa que se sabia era assim, a isenção de 5 mil está garantida, né? O resto do céu é o limite. Então, todas as vezes, 100% das vezes que o Brasil se viu diante de uma situação em que o debate político está neste grau de dispersão, deu errado. Sabe por quê? Porque criou-se uma política pública insustentável, de um custo insustentável. Então, a discussão de a carga tributária no Brasil já é muito alta. Verdade, é altíssima. Aliás, a carga tributária do Brasil aumentou no governo Lula. Quer discutir e apontar o dedo para o governo federal? Aponta mesmo, aumentou. Agora, tem um fundo de justiça tributária que precisa acontecer no Brasil, por exemplo, com a reforma tributária do imposto sobre consumo, que é mais regressivo ainda do que o imposto sobre a renda. Então, a minha percepção é que a dispersão da lógica econômica, de um propósito sustentável, né, da discussão de uma política pública que precisa acontecer, mas que não tem respaldo, que não tem lastro. Agora é o seguinte, né, tem uma contrapartida que está em todos os debates da política. Olha, desde que as emendas não sejam atingidas por qualquer contingenciamento, por qualquer corte que o governo precise fazer para manter a isenção do imposto de renda, está tudo bem. E olha como as coisas são, né? O total das emendas soma o dobro do impacto da nova tabela do imposto de renda, para ver o tamanho desse negócio. Agora, Thaís, te parece que esta reação da oposição, ela acontece muito para preservar os grupos que, em tese, seriam afetados por esta taxação mínima ou esta iniciativa do governo de aumentar a carga sobre os mais ricos? Então, a oposição estaria protegendo este eleitorado, essas pessoas, ou a oposição está tentando criar uma situação de bagunça fiscal para prejudicar o governo no ano que vem? Entregar um projeto de imposto de renda amarrado, bem amarrado, significa dar a Lula um poder eleitoral fortíssimo, né? Porque essa questão da paternidade e tal, quer queira, quer não, a história vai voltar e vai olhar. Quem assinou o projeto que mandou? Foi o governo Lula. Essa paternidade ninguém consegue tirar. Foi ele que ganhou a eleição. O outro também prometia. Tá bom, mas não foi ele que ganhou a eleição, né? Nós vivemos numa democracia. Quem ganha a eleição implementa a sua política pública, aquela, inclusive, que o fez ganhar mais voto. E a percepção que eu tenho, Naka, e conversando com lideranças políticas e com cientistas políticos, porque assim, a leitura sobre a dinâmica do debate político no Brasil mudou, é rasa. A discussão é rasa, é de punição ao governo. Por isso que eu comecei dizendo aqui que está querendo punir o governo, amigão, não vai punir o governo, vai punir a sociedade brasileira com uma política pública desse custo que não se paga. E aí é uma loucura, porque assim, o cara pensa em punir o governo, que pode ter 1 ou mais 4 anos, mas e se a direita ganhar a eleição? Como é que eles vão fazer para manter? Boa pergunta. Eles não estão, não existe um debate que, Tarcísio, Ratinho Júnior, não sei o quê, a direita buscando o seu candidato. Então, assim, é uma coisa que é assustador. O que eu vejo, conversando com autoridades em Brasília, inclusive, né, autoridades econômicas de Brasília, é assustador o que está acontecendo. E é uma pena, porque esse mesmo Congresso que aprovou, por exemplo, a reforma tributária, ou submerge numa irresponsabilidade, ou se recusa a se aprofundar naquilo que é importante, manter o fundamento e a sustentabilidade de políticas públicas dessa força que tem a isenção do imposto de renda. Sensacional, Thaís. Sensacional. É isso, você apontou para quem tem o poder da caneta. Exato. E que está usando muitas vezes ou está indicando que vai usar para riscar o papel e não para escrever uma boa história que vai permanecer por muito tempo. Thaís,
é muito bom ter criança, mas ninguém gosta de trocar a fralda, né? Aparentemente este congresso não quer trocar a fralda. Trocar fralda, pegadinha aqui, trocar fralda dura pouco, gente. Com 3 anos a criança já começa a aprender a fazer xixi, né? Sozinha e tal. E assim, o que pesa mesmo é a escola, é a comida, é a saúde, é a faculdade, né? Então, assim, essa referência de que eu quero ser o pai da criança, mas não quero criar, não vale. Thaís Herédia, essa sim, super mãe. Obrigado, Obrigada, Thaís. Nath. Até amanhã. Até amanhã.